Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Feliz Ano Novo, Angulers! Episódio 316, primeiro Angu de Grilo de 2026 está no ar. Feliz Ano Novo, Flávia Ol! Pô, feliz Ano Novo, mas eu não sei nem o que dizer, né? Porque esse ano já caiu como uma bigorna na cabeça da gente. No dia 3, não deu nem pra gente cogitar. Literalmente bomba. Deu nem pra gente cogitar assim, vamos jogar pra semana que vem. Vamos acelerando devagarzinho. Estamos fazendo ali uma marcha atlética. Não, já é 100 metros raso de largada. Sem cuspe então, com areia, feliz Ano Novo, gente. Realmente. Diz que é um ano de Ogum, né? Ogum primeiro e Oxóssi depois. Jura? Não estava sabendo. Tô louca pra não. Oxóssi chegar, porque Ogum já chegou chegando, né? Veio Pelo aí. amor de Deus. Iemanjá também não anda muito satisfeita. Pois Iemanjá né? também anda zangada, mandando ressaca. Então, virada foi animada. Preparem suas boias. Gente, antes da gente começar esse episódio, queria desejar feliz ano novo para todo mundo, que vocês tenham passado uma ótima virada de ano. Que seja um 2026 de trabalho, saúde, prosperidade, dinheiro no bolso, alegrias. Relembrar para quem não ouviu nosso episódio dos enredos do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2026. Nosso especialzão de Carnaval já está no ar. Foi nosso presente de Natal para os Angulers. Entrou no ar no dia 23 de dezembro. Eu sei que no recesso tem muita gente que fica atrás de podcast, muita gente que não ouve porque acaba viajando. Então, se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir, divulga, manda nos grupos, aproveita que o carnaval está chegando, os ensaios técnicos estão chegando, os ensaios de rua e de quadra já voltam nessa semana. Então, pelo amor de Deus, divulga muito o nosso episódio, vai lá ouvir. Tem milhões de horas. Todo mundo me zoou que eu tinha expectativa de que ia ficar mais curto do que o ano passado. E a gente passou do ano passado. Mas eu juro que tá muito fluido. Você vai ouvindo e nem sente passar. Vai ouvindo parcelado. Ouve uma escola por dia. Teve gente que ouviu tudo direto de uma vez. Mas recomendo muito. Acho que ficou muito, muito legal esse episódio. Então, primeiro aviso é esse. Muito obrigada pela recepção aí ao nosso episódio dos enredos. Muita gente ouvindo, comentando. E vamos que vamos, né? Começar eu quero esse só fazer ano. Faça. Um comentário que faltou, que eu senti muita falta e eu tô com o coração partido por ter deixado de fora esse comentário, que é sobre a referência ao Gonzaguinha no samba da Acadêmicos de Niterói. Aquele tem duas tem filho de pobre virando doutor, trabalhador. Tem dois e a canção do Gonzaguinha, que é uma canção... O Gonzaguinha, que é um artista, a gente fez, né, quando o Gonzaguinha faria 80 anos, eu acho que eu fiz referência que é um Angu esse ano. 35 anos, eu acho que da morte. Enfim, teve uma data qualquer que eu falei muito do Gonzaguinha, da importância dele, da relevância dele. E ele, além de cantar o amor lindamente, ele cantou muito a cidadania, né? O trabalho e a democracia. É uma das canções dele que trata desse tema. Ele tem várias canções. E Vamos à Luta, que é aquela, eu acredito na rapaziada, vai em frente, segura o rojão. Agora, é uma canção muito importante do ponto de vista da cidadania. Ela é de 1988, veja, é o ano da Constituição. E fala aquilo, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer
valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela para passar uma mão nela. Atualíssima. E o samba da Acadêmicos de Niterói tem 2 és. Foi o tema da abertura de Amor de Mãe. A novela? Nem lembrava. Uhum. Olha, nem lembrava disso. Tava lembrando, eu falei, gente, eu já ouvi essa música numa novela, e aí procurei aqui, foi o tema da abertura. Então, não se enganem. As 2 referências no samba da Acadêmicos de Niterói é uma homenagem a Gonzaguinha. Eu acho que eu falei muito das referências, né, que esse samba traz. Betinho, Rubens Paiva, Vladimir, várias. Zuzu Ângel, tem várias. Está muito referenciado em termos da história. Falei do Chico Buarque, né, vai passar nessa avenida mais um samba popular, referência ao Vai Passar, mas me passou o Gonzaguinha e eu queria deixar mais essa pérola didática do nosso carnaval, da nossa cultura mais bonita, para satisfação de vocês, Angulers. É isso, minha gente. Então, mais sobre esse universo no nosso episódio 315 dos enredos do Carnaval. Bom, vamos começar esse episódio. Óbvio que a gente vai começar falando da Venezuela, né, gente? Que deixou todo mundo aí de cara. Mas os angulers, eu arrisco dizer que não foram surpreendidos, porque eu acho que um dos pop-ups aí que a gente deixou de fim de ano, com certeza foi olho nessa operação, nessa atuação dos Estados Unidos ali nas bordas, né, no mar, na frente ali do Caribe da Venezuela, e as ameaças que já estavam sendo feitas pelo Trump. Então, posso dizer que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava que 3 de janeiro o Maduro ia ser preso / sequestrado pelos Estados Unidos. Vamos falar mais sobre isso em breve. Mas não foi nenhum fato muito surpreendente essa invasão, né, dos Estados Unidos por terra, no território mesmo venezuelano. E aí, no segundo bloco, a gente vai fazer uma grande reunião de previsões, expectativas, comentários para esse ano em relação ao clima. Então, o que esperar, né, do clima desse ano? Agente Secreto já está ganhando prêmio e no próximo domingo tem Globo de Ouro. Ano eleitoral e ano de Copa do Mundo, então isso vai bagunçar bastante, né, o calendário. Então, vamos pincelar aí algumas coisas para jogar aí para esse ano de 2026. E a gente vai ficar devendo ainda nesse episódio a palavra do ano, hein? Eu acho que no próximo a gente já vai ter, no episódio da semana que vem, eu já pretendo ter pensado na minha palavra do ano, estou me organizando para isso. Vou ficar devendo ainda, eu e Flávia Ol, sei que vocês já estão cobrando a gente, mas em breve falaremos nossa palavra do ano e atualizaremos nossa palavra do ano passado. Conseguimos, engrenamos, prometemos, entregamos ou não? Então, vem aí na semana que vem a palavra do ano, tá? Não esquecemos, mas é que esse final e começo de ano, nem nisso deu para pensar. Vamos que vamos, então, começar esse episódio. Se tiver que entregar hoje, é caos, né? A palavra do ano. Pelo amor de Deus. Dá mais um tempo, dá uma prorrogação pra gente absorver melhor. É isso. Vamos que vamos, então. Bom, minha gente, vamos começar falando de Venezuela. Vou começar com uma linha do tempo, né? Vocês sabem, vou fazer uma breve linha do tempo para chegar nesse 3 de janeiro, que começou muito lá atrás. Eu acho que a gente vem falando sobre isso aqui, então eu não sei se vale esmiuçar muito, mas é só fazer um resgate aí de quando é que começou um pouco essa rixa, digamos assim, essa grande treta maior aí desse mandato do Trump com a Venezuela. A BBC Brasil fez uma linha do tempo muito boa, um artigo. Recomendo que vocês entrem.
O título é A Linha do Tempo da Escalada da Tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Dos bombardeios no Caribe ao ataque de Trump ao país e captura de Maduro. Um título imenso. Mas, enfim, eu não vou ponto por ponto, porque o tempo de leitura é mais de 10 minutos, é uma cronologia bem detalhada. Mas eu quero dar uma resumida no começo, na escalada dos ataques no Caribe, até desembocar nesse 3 de janeiro. Então, o primeiro sinal de que começaria um novo tensionamento foi lá em 20 de fevereiro de 2025, quando o Trump colocou várias organizações criminosas, gangues, ao redor do mundo, no grupo, foram enquadradas como grupo terroristas. Entre essas organizações está a gangue, né, a organização venezuelana Tren de Araguas. Teve até matéria no Fantástico, uma matéria longa no Fantástico em novembro, que falava desses bombardeios dos Estados Unidos a embarcações, né, ali nas águas, à frente das águas venezuelanas, ali no Caribe, que falava também dessa organização criminosa, mas tudo começou, né, esses pequenos passos lá em fevereiro. Logo depois, em março, quando começaram o processo intenso, né, de deportação em massa, né, desse novo mandato, desse novo governo do Trump, eles deportaram mais de 200 venezuelanos, acusando eles de serem integrantes dessa organização Tren de Aragua. Eles foram enviados a El Salvador, né, aquelas prisões em El Salvador, que também foram alçadas a uma parceria, podemos chamar, né, de parceria com o governo americano, nessa onda, nessa leva de deportações. A Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, ordenou que o governo Trump suspendesse a deportação dos venezuelanos, logo depois, em abril. Mas, enfim, esses homens, esses mais de 250 homens que foram deportados, continuaram presos em El Salvador. E, em julho, o governo dos Estados Unidos e da Venezuela realizaram uma troca de prisioneiros. Então, esses 252 venezuelanos que estavam em El Salvador foram enviados à Venezuela. Em troca, o governo Maduro libertou 10 cidadãos americanos que estavam presos na Venezuela e um número não especificado de venezuelanos que Washington considera, né, como presos políticos. Bom, e aí seguiu, né, esse tensionamento. Os Estados Unidos dobraram uma recompensa por informações que levassem à prisão do Maduro. Foi para $50 milhões no dia 8 de agosto, acusando o Maduro de ser um dos maiores narcotraficantes do mundo. E aí, em 19 de agosto, começa a Operação Caribe. Os navios americanos saem para as águas do Caribe, próximos ali da costa da Venezuela, no dia 19 de agosto, com a justificativa do Trump de combater o narcotráfico vindo, né, da América Latina, mas principalmente da Venezuela, para embarcações que estariam indo na direção dos Estados Unidos carregadas de drogas. 2 de setembro acontece o primeiro ataque à embarcação que vinha da Venezuela. Os Estados Unidos atacam, naufragam, né, a embarcação no Mar do Caribe, afirmando que estava em águas internacionais, no sul do Mar do Caribe, e transportava drogas ilegais com destino aos Estados Unidos. Isso é uma coisa que sempre ficou muito nebulosa, né, nesses ataques dos Estados Unidos a essas embarcações, que primeiro, eles atiram, bombardeiam as embarcações, naufragam a embarcação, matam os tripulantes da embarcação, e aí dizem que estava carregado de drogas, eram embarcações de narcotraficantes, eram embarcações que levavam drogas aos Estados Unidos, mas não há a captura, né, dessas embarcações, nenhum tipo de averiguação, nada. Elas são naufragadas e fica por isso mesmo, né? Então, isso aconteceu muitas outras vezes. Por essa cronologia aqui da BBC, foram, vou te dizer quantos ataques. Foram 23 ataques americanos a embarcações suspeitas, né, de serem embarcações do narcotráfico, mas isso não quer dizer 23 embarcações, são 23 ataques, mas no último ataque registrado, 15 de dezembro, 3 embarcações
foram naufragadas, deixando 8 mortos. Então foram mais de 23, né, pelo menos 25 embarcações naufragadas nesse meio tempo, entre 2 de setembro e ali meio de janeiro, ou meio de dezembro. E em dezembro também, e aí nesse meio tempo, os Estados Unidos mandou outras embarcações, né, para essa região do Caribe, anunciaram outros cartéis, como também organizações terroristas, como o Cartel de los Soles, também foi classificada como grupo terrorista, mas, enfim, embarcações sendo atacadas, outros navios também dos Estados Unidos, navios de guerra, com inclusive porta-aviões, com submarinos e aeronaves, foram enviados também para o Caribe. Então teve uma escalada muito grande ali por volta no final de outubro, quando eles deslocaram o maior navio de guerra do mundo, um porta-aviões. Então foi um símbolo, né, dessa escalada, desse tensionamento. O Trump já vinha falando na possibilidade, né, de entrar também por terra. E aí, em dezembro, os Estados Unidos começaram a apreender navios petroleiros que estavam saindo da Venezuela. Diz o governo Trump, era petróleo sancionado que estava sendo transportado ilegalmente para fortalecer organizações criminosas, né, ao redor do mundo, enfim. Então, os Estados Unidos apreendeu 3 navios petroleiros em dezembro, além, né, de impor novas sanções ao presidente, a familiares, enfim, ao Nicolás Maduro e familiares. No final de dezembro, eles informaram, o Trump, no dia 29, disse que os Estados Unidos tinham destruído na semana anterior uma instalação que armazenava drogas na Venezuela, mas sem dar mais detalhes, até que, nessa madrugada do dia 3 de janeiro, houve o anúncio da captura, né, do Maduro e da esposa, que foram retirados do país. Aí, antes de passar para a Flávia Ol, quero fazer um hora a hora aí dessa madrugada, né, do 3 de janeiro. Aqui eu vou falar algumas coisas no horário dos Estados Unidos, tá? O horário de Washington, que é de onde, né, Trump estava ali dando as ordens. Então, pouco antes das 11 da noite de sexta-feira, ainda no dia 2, o Trump deu a autorização a partir da sua residência na Flórida, na verdade, né, ele estava na Flórida, e teria dito boa sorte e que Deus os proteja. Então, foi ordenado o envio de 150 aeronaves que partiram de terra e do mar também, já perto do espaço venezuelano. Elas voaram a cerca de 30 metros só acima do nível do mar em direção a Caracas. Enfim, dezenas, né, de caças, helicópteros que voaram em direção a Caracas e iniciaram esses bombardeios em algumas instalações específicas. Por volta de 1h da manhã, né, o horário dos Estados Unidos, 2h da manhã em Caracas, as aeronaves chegaram nesse local onde Maduro e a esposa estavam hospedados. Os relatos é que houve uma troca, né, de tiros entre os funcionários, né, o exército venezuelano estavam, né, fazendo a segurança de Maduro e sua esposa e as forças americanas, mas que eles chegaram pouco tempo. Tem vários relatos diferentes, né? Que o Maduro e a esposa estavam dormindo no momento em que as forças americanas chegaram, né, no quarto em que eles dormiam. Outras que chegaram no momento em que eles iam se trancar num bunker. Então, chegaram minutos antes deles conseguirem se fechar num bunker. Bom, eles se renderam, né? A informação dos Estados Unidos de que Maduro e sua esposa se renderam. O Trump teria acompanhado a operação ao vivo de uma sala na sua residência na Flórida. Ele foi capturado pela Força Delta do Exército Americano, a principal unidade antiterrorista dos Estados Unidos. Ficaram sob custódia do Departamento de Justiça e foram retirados, né, da Venezuela já às 3h da manhã, 3h30 da manhã, horário dos Estados Unidos, já estavam num navio com destino ao território americano.
Os locais atacados, 4 locais foram confirmados, né, ataques em Caracas, então uma base aérea, um forte, uma instalação militar, o porto, a principal via de acesso de Caracas ao Mar do Caribe, e um outro aeroporto a leste de Caracas. Também houve alguns relatos de bombardeios num museu, então não só instalações estratégicas, mas aparentemente também instalações simbólicas, né? Ainda sem muitas informações de quais foram os outros alvos e o que significaria, né, esses ataques, porque esses locais foram os locais escolhidos para serem atacadas, e a informação, que a essa altura de segunda-feira vocês já sabem, é que Maduro foi levado, né, a Nova York de navio, onde ele será julgado, que é essa informação mais recente que a gente tem, que nessa segunda-feira tem uma audiência marcada para as 2h, horário local, né, de Nova York. Eles estão presos, né, e enfrentarão um tribunal nos Estados Unidos porque estão respondendo a algumas acusações. Deixa eu pegar aqui quais são todos os crimes que os Estados Unidos estão acusando Maduro e a esposa. Os Estados Unidos estão indiciando Maduro por 4 crimes: conspiração narcoterrorista, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e conspiração para posse de armamentos. Diz o Departamento de Justiça que Maduro usava o governo para facilitar o tráfico internacional de drogas, e essa acusação envolve também sua esposa, filho, aliados e chefes de grupos criminosos. A CIA tinha gente trabalhando na Venezuela desde agosto, então fazendo um levantamento, né, da rotina, dos deslocamentos do Maduro, enfim, de toda a operação, né, no entorno dele, o que facilitou, né, essa prisão, esse sequestro, como é que a gente vai categorizar, né, essa operação. Tinha um espião da CIA, segundo o New York Times, infiltrado no governo venezuelano também para fazer esse rastreamento, né, da rotina. E agora o esperado é que comece nessa segunda-feira, a qualquer momento, que a gente está gravando às 2h. Eu não sei como é que está o fuso de Nova York, deixa eu ver. 2 horas de diferença. Então, no momento, Nova York ainda é 12h07. Nós estamos 2 horas na frente. Então, 4 horas, né, horário de Brasília, vai começar, a princípio, tudo que se espera é que vai começar esse julgamento. Não, sabe Deus o que isso signifique. Hoje é a audiência de custódia. Desculpa, gente, não estou perdida voltando do recesso. O que será, né, que vai ser dessa audiência de custódia? E já começou, lá na ONU, a reunião, né, do Conselho de Segurança, debatendo aí os ataques, né, dos Estados Unidos à Venezuela, os bombardeios, a captura, né, de Maduro e da esposa nesse final de semana. Uma reunião que foi, né, marcada de emergência, dada a gravidade, né, do que aconteceu. A pedido de Venezuela e Colômbia. A Colômbia, que também está preocupadíssima, porque faz fronteira com a Venezuela, e Gustavo Petro, seu presidente, tem sido sistematicamente também atacado pelo Trump. A gente já comentou isso aqui, que houve declaração do Trump também falando que o Gustavo Petro facilitava e não combatia o narcotráfico na Colômbia. Houve sanção, né, dos Estados Unidos ao presidente Gustavo Petro. Não foi a Magnitsky, mas foi uma similar. A gente falou disso aqui também. E houve até nesse momento de mais tensionamento, o Gustavo Petro convocou, né, o embaixador colombiano nos Estados Unidos para voltar à Colômbia, para prestar esclarecimentos. Então teve um tensionamento. E, obviamente, a Colômbia também está preocupada, né? E o Brasil também tem que estar, porque a Venezuela também faz fronteira com o Brasil, então não se sabe, eu acho que esse é o principal, o que vai ser da Venezuela. Porque eu acho que agora, né, que a gente tratou aí da cronologia, desse tensionamento, dessa cronologia, né, da prisão
do sequestro, da captura de Maduro, que foi levado, né, vendado, essas imagens divulgadas aos Estados Unidos, algemado, vendado, nós sabemos, todos nós, que o interesse verdadeiro dos Estados Unidos, e esse papinho aí de narcotráfico deles, é porque eles querem o controle do petróleo, né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, são 303 milhões, né, de barris. Os Estados Unidos já estavam de olho nisso há muito tempo, né? O Trump vai criando essas narrativas paralelas para justificar o que todo mundo sabe que é o que é, né, a verdadeira intenção. E logo, num primeiro momento, ele já deixou muito claro que o interesse é o petróleo. Qual foi a frase que ele falou? Que os Estados Unidos terão um forte envolvimento com o petróleo venezuelano. Foi a entrevista que ele deu ainda na manhã de sábado, do dia 3, para a Fox News. Eu falei milhões de barris e, na verdade, é bilhões de barris. São 303 bilhões de barris de petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. Então, o interesse está totalmente, né, relacionado a isso. Todo mundo sabe. E aí não se sabe até que ponto, né, até onde o Trump está disposto a ir, em que condições vai ficar essa população, que já vive uma crise social, econômica gravíssima. A gente acompanhou aí nos últimos menos de 10 anos, né, a quantidade, o tamanho da crise humanitária que vive a Venezuela. Inclusive, acompanhamos isso na fronteira, né, nos pontos de fronteira ali da Venezuela com o Brasil, os refugiados, os venezuelanos tentando vir, migrando, se refugiando no Brasil por uma urgência, né, humanitária, uma crise humanitária de fome, de falta de comida imensa, tanto que muitas das cenas que viralizaram, né, que ganharam projeção nesse final de semana, foram venezuelanos em vários lugares, né, da América Latina, especialmente no Chile, comemorando, né, a prisão, o sequestro do Maduro, contra o governo Maduro, mas, enfim, sem olhar um macro, né, que não é só sair o Maduro, é uma entrada dos Estados Unidos, o que nunca é uma boa notícia. Onde os Estados Unidos encosta, eles deixam um rastro de destruição, de fome, de horror absurdo. A gente já viu esse filme, então, longe de mim defender o Maduro e a ditadura que ele impõe, né, com eleições questionáveis, aí, pelo menos desde 2018. A gente acompanhou aqui no Ângulo de Grilo aquele momento em 2020, aquela história de Guaidó, vai, não vai, a eleição do ano passado, que foi amplamente questionada por ter sido fraudada, por ter usado a máquina. Essa última eleição do Maduro não é reconhecida internacionalmente por quase ninguém. Nem mesmo pelo Brasil. Nem mesmo pelo Brasil, essa eleição de 2024. Então, é uma coisa que nunca se resolveu, né? Essa apuração da legitimidade dessa última eleição nunca chegou a uma conclusão, de fato, mas, teoricamente, o outro candidato, o Edmundo González Urrutia, teria ganho a eleição, mas, né, não é o que diz a contagem oficial do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que deu mais uma vitória para o Maduro, né, que é presidente desde 2023, desde 2013 oficialmente, desde a morte do Hugo Chávez. Então, assim, gente, a situação é tenebrosa, porque não dá para aceitar a invasão ao território venezuelano pelos Estados Unidos, a quebra da soberania nacional. A Venezuela é um país reconhecido no mundo inteiro. O governo não é reconhecido, mas é um país que tem direito à sua soberania e que teve o seu território invadido e o seu presidente sequestrado por um outro governo, levado a outro país para ser julgado em outro... É tudo muito absurdo, assim, é inacreditável. Eu vi algumas matérias, né, as forças venezuelanas e o próprio Trump e os Estados Unidos têm reconhecido, né, a vice-presidente da Venezuela
como a interlocutora, né, uma vice-presidente interina, nesse momento, sei lá, né, que alguns chamam de momento de transição, transição venezuelana, enfim. Vi alguns jornalistas, alguns analistas falando que o Trump foi incoerente ao optar ou a aceitar ou respaldar, né, a vice-presidente Delcy Rodrigues como interlocutora dessa transição, porque como é que ele prende um Maduro, mas legitima a vice-presidente, ele não teria sido coerente. Gente, não tem nada de coerente em você invadir um outro país. Então, assim, em que momento há coerência no que o Trump fez? E por que agora, não é coerente aceitar a vice como uma interlocutora, porque ela é vice do próprio Maduro? Então, assim, tudo o mais absoluto absurdo. Quero jogar para a Flávia Ol, antes da gente falar mais sobre a reunião do Conselho de Segurança. Não sei se ela já vai querer emendar falando disso. Antes da gente passar para a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que não vai acontecer nada, né, gente? Basicamente, o que vai acontecer é nada, porque os Estados Unidos têm direito a veto. Então, qualquer coisa que eles proponham nessa reunião, qualquer medida que eles propõem, os Estados Unidos pode simplesmente vetar. Então, assim, desse converscote da ONU, não vai acontecer nada. Quem me segue no Instagram viu até que eu compartilhei um meme, né, esse último final de semana, que era um meme de um cachorrinho, falando, nossa, que cachorro bonito, se chama ONU, posso fazer carinho? Claro, ele não faz nada. Porque, de fato, a ONU, infelizmente, a gente já tem tratado aqui no Ângulo de Grilo há muito tempo, não apita mais nada, não tem poder de nada, não consegue resolver nada, não consegue intermediar mais nada. Então, bacana, a galera tá lá se reunindo, todo mundo aí dando seus depoimentos, né, falando, se posicionando, mas o que vai acontecer é rigorosamente nada. A ONU não tem poder nenhum de fazer com que os Estados Unidos suspendam essa operação, essa invasão, o que quer que eles estejam pensando aí para os próximos passos na Venezuela. Nada vai sair porque os Estados Unidos têm direito a veto, né, no Conselho de Segurança. Então, eles basicamente se dão carta branca para fazer o que eles quiserem. Bom, Flávia Ol, segundou, né? Terçou, primeira terça-feira do ano. E que primeira terça-feira do ano, né? Situação muito, muito dramática. O primeiro sentimento é de perplexidade. Na verdade, o Donald Trump, ele avisa, não necessariamente sempre cumpre, mas ele cumpre. Boa parte das suas ameaças, eu não vou nem chamar de promessas, em particular as que alcançam interesses econômicos dos Estados Unidos ou de grandes corporações americanas, e nesse momento é o petróleo, né? E essas reservas essas mega reservas de petróleo da Venezuela. A Venezuela tem reservas superiores às da Arábia Saudita. E ao longo aí desses anos, dessas décadas de chavismo, houve estatização e apropriação de ativos de companhias americanas que operavam na Venezuela. Então, isso é muito parte do discurso do Trump, dizendo que está retomando o petróleo que é dele. E na primeira entrevista coletiva e declaração que Donald Trump fez após, né, a invasão, o ataque à Venezuela e o sequestro de Nicolás Maduro, e o próprio professor Oliver Stankel, que é um analista, que inclusive tem feito participações regulares em telejornais da Globo News e ficou muito ativo nesse fim de semana, ele está chamando de sequestro, né? Isso é importante porque tem alguns eufemismos, né? Alguns supostos sinônimos sendo usados, deposição, captura, mas houve o sequestro de um presidente de um país, em que pese o fato dele ser um dos mais repulsivos líderes políticos e presidentes de países da atualidade.
Mas Trump fez isso com Maduro na Venezuela e não fez com tantos outros déspotas que estão por aí mandando e desmandando mundo afora, alguns alinhados à doutrina Trump. Então, primeiro, sublinhar que, à luz do direito internacional, à luz da Carta da ONU, né, que prevê qualquer tipo de intervenção somente quando um país é atacado ou a partir de autorização do Conselho de Segurança da ONU, essa ação dos Estados Unidos foi absolutamente ilegal. Maduro e Cília Flores, que é a esposa dele, companheira dele, mas que não é só uma primeira-dama, ela tem papéis políticos, né, importantes, ela é uma deputada e já desempenhou papéis políticos importantes no chavismo. Então, ela também é uma liderança desse campo, que também foi retirada da Venezuela, sequestrada juntamente com Maduro. Eu trago isso, Cília Flores, porque se fala muito a esposa de Maduro, como se fosse uma primeira-dama sem função. E não é o caso. Ainda há coisas a serem explicadas, seja em relação a essa própria atuação dos 6 meses anteriores da CIA, né, a Agência de Inteligência Americana, dentro da Venezuela, algum tipo de arranjo, seja com o próprio Maduro, há quem levante essa possibilidade, posto que ele foi capturado, levado a uma prisão nos Estados Unidos, mas não foi abatido, assassinado, executado, como já aconteceu com vários outros chefes de Estado em decorrência de invasões americanas para supostamente restituir democracia ou reinstaurar uma suposta ordem vigente. A desconfiança de algum tipo de acordo com a própria vice-presidente, agora presidente interina, e até com núcleos das Forças Armadas venezuelanas, que a gente sabe que essa ditadura, o regime, né, o chavismo, se estabeleceu muito a partir da cooptação de militares. A Venezuela é um país com, eu acho que milhares de generais, né? É um país que foi muito repartido entre o governo e o exército, e por isso sempre houve uma lealdade muito grande, inclusive em razão de repartição financeira. Isso não é nem nenhuma novidade, nem em relação à Venezuela de Chávez e Maduro, nem a essas práticas de autocratas em construção ou já construídos, né? A gente pode até pensar no caso brasileiro, do quanto as Forças Armadas, os militares, foram designados para cargos civis no governo de Jair Bolsonaro e o quanto fizeram parte, né? Era um governo profundamente militarizado, e não foi à toa que o golpe tentado em 8 de janeiro, aliás, esta semana, completam-se 3 anos, né, do golpe tentado, o clímax, né, do golpe tentado, que foi o ataque às sedes dos poderes, mas não foi por acaso que militares de altíssima patente, e aí eu vou reforçar no núcleo crucial, 3 generais, um almirante, né, além do ex-presidente da República, condenados pela trama golpista. Então, essa é uma praxe. Você cooptar militares, claro, tem as armas e ganham muita força. E isso ainda há de ser explicado, ou mais bem explicado, essa desconfiança de um conluio com, seja a vice-presidente, com autoridades venezuelanas, parte do regime, né, chavista, bolivariano, seja como queiramos chamar, do grupo de Maduro, em relação a entregá-lo e permanecerem no poder. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque quando todo esse ambiente de ameaça, né, a Venezuela, de cerco à Venezuela, com o abatimento de embarcações e óbitos, inclusive, de colombianos ali no Caribe, havia, inclusive na diplomacia brasileira, uma leitura de que havia um limite em relação às ameaças de Donald Trump, porque a derrubada do regime de Maduro poderia significar
uma miliciarização da Venezuela com grupos militares, dissidentes, narcotraficantes, disputando, dominando territórios e tornando o país ainda mais fragmentado, a exemplo do que a gente viu em vários outros países, né? Os Estados Unidos é especialista em fazer isso, né? Em, com as suas invasões, fomentar a criação de forças paralelas. Exatamente. E havia uma leitura, repito, inclusive dentro da diplomacia brasileira, de que esse risco também não interessava. E há uma percepção de que esse governo autoritário, essa ditadura de Maduro, foi capaz de manter um controle, digamos assim, da Venezuela, que a oposição não teria de imediato. E aí, fecho esse parêntese para dizer, à luz do que aconteceu, então, parece que os Estados Unidos levaram adiante essa posição mais radical, mais extrema, de invasão e de sequestro de Nicolás Maduro, porque tinha algum tipo de garantia de alguma ordem mantida justamente para fazer valer os seus interesses sobre o petróleo, sobre essa riqueza venezuelana. E aí, quando a gente ouve o primeiro discurso de Donald Trump, que foi já na tarde do sábado, dia 3, isso em alguma medida se confirma, porque Trump, em nenhum momento, e a Isabela já enumerou os crimes pelos quais Maduro e Cília Flores são acusados, nenhum deles envolve tirania contra o próprio povo, lesa pátria, tortura, assassinatos, genocídio, seja lá o que for. Eles envolvem unicamente crimes que se relacionam com interesses americanos, com esse ambiente de ameaça à segurança nacional que Trump relaciona à questão do narcotráfico, mas não houve em nenhum momento nos discursos oficiais de Donald Trump e das autoridades americanas qualquer tipo de preocupação com o povo, com a libertação do povo, com a democracia, com a restituição de um governo legitimamente eleito. Nas primeiras horas depois dessa operação dos Estados Unidos, a Maria Corina Machado, que foi aquela que ganhou o Nobel da Paz, que é a líder da oposição venezuelana, divulgou uma carta. Maduro ainda estava a caminho dos Estados Unidos para a prisão. E ela divulgou uma carta reivindicando a posse imediata do Edmundo González, que foi o presidente que teria sido eleito, né, em 2024, né, mas que acabou saindo do país porque Maduro fraudou as eleições. Nunca houve a apresentação das atas que comprovassem que ele, Maduro, tinha ganho nas urnas o direito a um novo mandato. E a Maria Corina reivindicou que, então, González, presidente eleito, tomasse posse. Bom, na entrevista coletiva de Trump, e a primeira declaração é devastadora, assombrosa, do ponto de vista de quem, como eu, nasceu no pós-Segunda Guerra, cresceu e foi educada sob a ótica da Carta da ONU, do direito internacional, da soberania dos povos, dos valores democráticos, do multilateralismo. As declarações de Donald Trump foram absolutamente assombrosas, na direção de dizer: tiramos Maduro, ele será julgado, a Venezuela será gerida, assumida por nós vamos comandar a Venezuela, pegar o nosso petróleo, o petróleo que é nosso, não vamos ter custo porque eles roubaram o nosso petróleo e com esse dinheiro é que nós vamos pagar essa ocupação. Maria Corina Machado é uma mulher simpática, mas não tem apoio popular, força, legitimidade para assumir o país. Então, assim, foi tudo tão às claras, a mensagem neoimperialista, a mensagem de domínio deslavado, né,
de um país soberano, independente, como lembrou Miriam Leitão, há 225 anos. A Miriam fez a frase que eu acho uma das frases mais emblemáticas desse episódio, né, desses primeiros dias do que está acontecendo na Venezuela. Em valendo o que Donald Trump declarou, será o maior retrocesso da história da Venezuela em 225 anos, desde a independência, porque é o neoimperialismo e aquela colônia extrativista. Vou aí arrancar o seu petróleo e ponto final. Segundo ponto, tudo isso em relação à Venezuela, mas contendo também ameaças a outros países. Caso do México, da Colômbia e de Cuba. Então, veja, é um recado muito nítido à América Latina e ao planeta e ao mundo em relação a fazer valer essa doutrina de dominação de territórios na área de influência. O que leva, ou tem levado os especialistas, a uma outra conclusão. E cito novamente o Oliver Stankel, porque ele diz o seguinte: aparentemente, não é uma notícia positiva para países como Rússia e China, que são aliados da Venezuela aqui no continente americano, né? Mas, na verdade, é boa notícia, sim, porque quando os Estados Unidos abrem mão, rompem, né, com os princípios mais básicos do direito internacional, promovendo uma intervenção do jeito que foi, um sequestro de um chefe de Estado, ele, em alguma medida, autoriza tacitamente que outras nações, também de grande influência em seu entorno, façam o mesmo. Então, assim, diante do que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, o que dizer de Putin, Vladimir Putin, da Rússia, em relação à Ucrânia, em relação à Europa? O que dizer da China, de Xi Jinping, em relação a Taiwan, por exemplo, entre outros territórios do continente asiático? Então, aparentemente, consolidou-se essa ideia de um planeta dividido em 3 zonas de influência sob o domínio dessas 3 megapotências que são China, Rússia e Estados Unidos. E aí é nesse sentido que causa e causou um grande espanto a forma como líderes europeus se manifestaram, digamos, timidamente, em alguns casos, e em outros até dá para dizer covardemente, apoiando essa ação dos Estados Unidos. Porque, obviamente, isso também diz respeito à Europa e a outros países. O presidente Lula, do Brasil, soltou uma nota muito firme, lembrando Carta da ONU, lembrando da soberania, repudiando, em alguma medida, condenando a invasão e o sequestro, a captura do presidente da Venezuela, sem... A nota é um primor também do ponto de vista da linguagem diplomática, porque é uma nota muito dura, muito firme de condenação, mas não fala Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro. Mas é uma nota de repúdio, condenação, em linha com a forma como a diplomacia brasileira se comporta em relação a esses episódios. Quem também fez uma nota muito dura foi a Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa. O Macron ficou em cima do muro. 2026 já começou muitas assim. Surpresas. A Europa muito dividida. O Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, que tem feito parte de todos os fóruns internacionais de defesa da democracia, de enfrentamento à democracia, enfrentamento ao autoritarismo, à extrema-direita. Eu posso lembrar daquela reunião que Pedro Sánchez, Lula, Boric, Gustavo Petro fizeram lá
O presidente uruguaio também fizeram logo no dia seguinte a Assembleia Geral da ONU sobre democracia. A gente já falou disso aqui no Angu. Fez uma nota dizendo que Maduro oprime seu povo. Todos os defeitos que a gente sabe que Maduro tem. E não é incompatível você condenar o governo Maduro, o Maduro como um líder autoritário, ditador, autocrata, e se posicionar também contrário à intervenção dos Estados Unidos. Donald Trump foi muito explícito em relação aos interesses. Acho que países, os mais variados, mas em particular os citados, né, Colômbia, México, Cuba, têm de ficar, sim, sobressaltados. O Petro tem postado e feito notas de enfrentamento grande ao discurso de Donald Trump, ele que já estava, né, numa posição muito sensível. O Brasil, aparentemente, um pouco mais tranquilo, em razão daquela aproximação que vem se dando, né, entre Lula e Trump, o restabelecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos desde o encontro dos dois presidentes na Assembleia da ONU. Mas, obviamente, também desperta preocupação. Esse ano é um ano eleitoral no Brasil, e a gente sabe que, do ponto de vista da afinidade ideológica, a afinidade de Donald Trump é com a extrema-direita brasileira, em que pese a derrota fragorosa, né, da estratégia de Eduardo Bolsonaro em relação a retaliar, a asfixiar o Brasil comercialmente e retaliar e sancionar autoridades brasileiras em benefício, né, de Jair Bolsonaro. Mas é fato que é uma conjuntura absolutamente indesejável, sem dúvida alguma, de certa forma inesperada, né, para essa quadra da história. Você está o medo e delírio. Que quadra da história? Desde sábado, eu tenho pensado, à luz dessa ruptura, né, desse ponto de intervenção ou de inflexão tão marcante, que agora sim começa o século XXI. Quer dizer, a geopolítica, como conhecemos desde o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ela realmente foi rompida. É uma outra era, que já se avizinhava com a política protecionista de Donald Trump, do tarifaço, que a gente tem visto sendo acompanhada por países, né? O Lula faz um esforço discursivo grande de diálogo na direção de defesa do multilateralismo, de reaproximação ou de aproximação de blocos, né, econômicos, mas o que a gente tem visto é um crescimento do protecionismo, e até às vésperas da virada do ano, lá do Natal, a gente viu que o prometido acordo Mercosul-União Europeia, que estava para ser assinado dia 20 de dezembro, ainda sob a presidência brasileira do bloco do Mercosul, não se realizou. É esperado para a próxima semana um adiamento, mas ninguém sabe, à luz do que está acontecendo. E na semana passada, a China aplicou salvaguardas, aumentando tarifas sobre importações de carne bovina, incluindo de todos os países, incluindo o Brasil. Então, já se avizinhava um cenário de aumento do protecionismo, de fechamento dos países nos seus próprios mercados, territórios de autoproteção, a partir da estratégia comercial que Donald Trump apresentou. Agora, com a concretização dessa intervenção na Venezuela, tudo que a gente conhecia como fundamentos, né, das relações entre países é comprometido. E não dá nem para dizer que isso não foi prometido, porque lá em dezembro ainda, o governo Trump publicou o que tem sido chamado de nova doutrina Monroe, que é justamente um conjunto, né, de normas, né? Eles chamaram de nova estratégia de segurança nacional, que tem justamente
esse caráter de domínio, de intervenção na América Latina. América Latina como área prioritária de influência para conter o avanço, sobretudo da China, nesse território, e a busca justamente disso, de domínio econômico e militar. E isso já vinha acontecendo, quer dizer, mencionadas aí essa questão da asfixia em relação à Venezuela, mas o diálogo com o Milei, por aproximações e exercícios militares, com o próprio Paraguai. Então, assim, uma afinidade em relação a uma afinidade que começa ideológica e que faz dos governantes desses países e desses países, portanto, áreas de alinhamento incondicional dos Estados Unidos. O que a China e a Rússia fizeram até agora? A China, através do porta-voz de governo, pediu a libertação do Maduro e a restituição do governo. Mas, assim, eu conversava com um amigo economista e um grande estudioso, né, o Otávio de Barros, desse ambiente global, e ele comentava do seu desapontamento e da sua perplexidade com a naturalização, mais do que desse discurso, dessas atitudes. O esperado, à luz da ordem mundial que a gente costumava conhecer e seguir, era desejável que países e blocos e líderes mundiais se levantassem contra essa ação dos Estados Unidos, né, na Venezuela. E não foi o que aconteceu. As ações são, eu acho que dá para dizer, entre tímido e o covarde, salvo algumas exceções. Colômbia e Venezuela convocaram essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, a participação dos atuais 15 membros. O Brasil não está entre os membros, é rotativo, mas o Brasil pediu para participar, por óbvio, e fez uma fala também forte, né, o representante brasileiro, mas há uma preocupação muito grande. E há uma preocupação com todo esse cenário, além de político-econômico, político-ideológico, eleições e tal, há questões objetivas que envolvem, em particular, Brasil e Colômbia, que são dois países que têm uma imensa fronteira com a Venezuela e que a Colômbia, em particular, recebe muitos venezuelanos, um êxodo, né, que acontece desde os momentos de endurecimento do chavismo, com Chávez e Maduro, e as más condições de vida do povo venezuelano. Então, há um esforço de observação em relação às fronteiras dos dois países, esforço de patrulhamento. O fim de semana foi de tranquilidade, mas há muita apreensão. Além disso, chamou a atenção o quanto as autoridades americanas se auto-exaltaram em relação à operação, que foi cirúrgica, que foi isso, que eles não tiveram nenhuma baixa, mas já de sábado para domingo já se estimavam 40 mortos na Venezuela, e ontem, no domingo, o New York Times falou de 80 mortos em relação àqueles bombardeios. E não só militares, civis também. Então, não foi sem perdas humanas, que são inestimáveis. Também não há nenhum tipo de garantia de que as condições de vida do povo venezuelano vão mudar, e nem se há efetivamente um processo de transição para um regime democrático. Isso está totalmente secundarizado. A vice-presidente, que é a Clélia, né? Não, Delcy Rodrigues. A vice-presidente, né, Tico? Vamos começar daqui. A vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, assumiu a presidência a partir do Congresso, né, da Assembleia, da Suprema Corte da Venezuela. Os militares renderam, né, obediência, mas a gente não sabe o quão frágil. Ela falou da soberania, fez um discurso e tal. Tomou um chega para lá do Trump e adequou o seu discurso na direção de
seremos aliados, vamos atuar em harmonia, em convergência, em cooperação com os Estados Unidos. Então, a situação é muito difícil. É muito difícil no curto prazo, pela indefinição, no médio prazo, para onde caminha a Venezuela, né? E é absolutamente instável, indefinida, insegura, incerta, também em relação à região, por conta das ameaças que Trump tem feito à Colômbia, ao México, a Cuba, e tem feito e voltou a fazer também a Groenlândia, que aí já envolve a Europa e a Dinamarca, falando que a Groenlândia, vocês vão lembrar disso, desse discurso ainda antes da posse e logo depois da posse, houve também esse aceno, digamos assim, de apetite em relação à Groenlândia e às suas riquezas, ao Canadá, né? Então, o papo é sério. Nos Estados Unidos, as primeiras notícias são de uma desaprovação da população. Eu vi hoje, nesta segunda de manhã, uma primeira pesquisa falando em 60% de desaprovação da intervenção na Venezuela. É sabido que mesmo o campo trumpista não aprova a atuação externa, né, que é uma prioridade para as condições da população americana e que não vão bem. Então, assim, o que se espera que algum tipo de desaprovação maciça desencoraje Donald Trump, tire apetite de Donald Trump em relação a esse avanço neoimperialista. A oposição deveria, né, se levantar, mas ainda são modestas, a meu ver, assim, as críticas. A gente teve o Bernie Sanders, mas é um quadro que já né, tradicionalmente. Tem umas críticas ao fato de toda essa operação ter sido feita sem autorização do Congresso, que teria sido um abuso de poder. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, disse que não poderia fazer porque foi uma operação de captura e não fazia sentido, o governo teria autonomia para fazer isso. Então, assim, o que a gente vai ter que observar? 1, a situação objetiva da Venezuela. 2, a situação interna, repercussão interna, e em que medida essa repercussão interna pode frear Donald Trump. 3, o que ele pretende fazer em relação a outros países que ele vem ameaçando. 4, o Brasil. De que forma que o Brasil se protege num ano eleitoral, né, em que, obviamente, essa operação de destituição, de sequestro do Maduro, animou setores, nomes da extrema-direita, de Nicolas Ferreira a Tarcísio de Freitas. Me parece que a antipatia, né, ao governo americano, à atuação americana, o anti-americanismo e a defesa da soberania, que tinham sido agendas que emergiram, né, no ano de 2025, ela tende a continuar e, eventualmente, até a se agravar, mas a gente tem que ver, porque o Brasil é um país que não tem, né, estrutura militar, bélica, nada disso para fazer um enfrentamento a uma ameaça americana, sejam os razoáveis. E eu não sei nem se, sinceramente, as Forças Armadas brasileiras teriam até disposição em relação a isso. Estrutura eu sei que não tem, mas não sei nem se teriam disposição, porque a gente viu como esse setor e como institucionalmente houve fraturas, né, no Brasil do golpismo bolsonarista. E ainda há, né, gente? Ainda há intenção de votos. A democracia, a soberania, não são valores introjetados, defendidos unanimamente pelos brasileiros, né? Tem uma fratura aí nisso. Então, há que se ver como se vai manobrar, né? Encarar, chupar esse limão, que é um limão, E é muito impressionante porque nós estamos no dia 5 ou 6, né, de janeiro de 2026, e
Um ano atrás, rigorosamente nada disso estava posto. É uma mudança assim, de conjuntura, de ambiente. Não, impressionante. Né? A deterioração é absolutamente impressionante, e mesmo do ponto de vista do exercício da ficção social, de pensar cenários, esse cenário não estava... Acho que nem Wonder Years, que é uma... Years and Years. Wonder Years é outra série. Não, isso aí nem Years and Years previu. Previu, que a Isabela traz muito essa referência, né, de uma distopia apresentada naquela obra, naquela série. O ano final de Years and Years, eu acho que foi 2026, né? Que eles jogavam 10 anos pra frente, uma coisa assim. Eu acho que o ano final de Years and Years é 2026. Mas essa série, gente, eu queria tanto que desse pra gente assistir juntos. Eu vou tentar descobrir onde é que eu acho, mas ela saiu do ar em todos os lugares. E aí, eu acho que é uma conspiração. Eu já acho que tem alguma teoria da conspiração envolvida. Deixa eu atualizar aqui, porque já rolou a audiência de custódia do Maduro lá em Nova York. Ele alegou inocência aos 4 crimes, chegou algemado e com fone de ouvido, provavelmente por conta, né, de uma tradução simultânea. Tem uma imagem dele agora, ao vivo, aqui na Globo News, entrando de novo algemado num helicóptero. Ele se disse um prisioneiro de guerra, disse: eu sou inocente, eu sou um homem decente, eu sou um presidente. Ouviu, né, as 4 acusações e se disse inocente. E uma nova audiência foi marcada para 17 de março, na qual Maduro e sua esposa prestarão depoimento. Então, assim, março, tá? Os próximos 2 meses de prisão do Maduro nos Estados Unidos, a princípio, né? Os Estados Unidos estão, pelo visto, garantidos. E há uma teoria, não sei se Flávia acha isso, que quer falar disso, se há mais indícios, de que a prisão que o Maduro teria negociado com os Estados Unidos se entregar, se render, negociado essa operação para sair vivo, né, dessa tentativa de invasão dos Estados Unidos. Tem gente que acha isso, que como ele foi preso, de certa forma, com tanta facilidade, só poderia ter sido uma negociação dele. E acho que ainda em novembro ou dezembro, não me lembro mais, o Trump teria tido ligado, né? Eles teriam se falado, Trump e Maduro, com o Trump tentando fazer com que ele saísse do poder, se retirasse de forma pacífica, o que não aconteceu. Mas tem algumas pessoas que acreditam nessa teoria de que ele teria negociado, né, de certa forma, a sua prisão e rendição. Tudo muito estranho, né, digamos assim. É um ano que começa realmente... Todo ano a gente renova os votos de que seja um ano mais calmo, mais previsível. Não será. Mas, já não será. Eu posso dizer, assim, de alento, o ano do Brasil, 2025, terminou melhor do que começou, à luz das previsões, e melhor ainda do que se avizinhava no meio do ano, né? Em julho, esse empreendimento do Trump parecia assim, o fim do mundo se aproximando em relação ao Brasil, do peso, né, da pata dos Estados Unidos tentando asfixiar o comércio exterior, né, nosso segundo maior parceiro comercial. Não vou ficar repetindo isso, que a gente já está sabendo tudo que aconteceu, mas assim, à luz da deterioração que foi acontecendo, né, a partir da posse do Trump e da ação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o ano se recuperou, né, de setembro em diante, e o Brasil teve um fechamento de ano com o dólar na faixa de 5,40, com um PIB que vai crescer mais de 2%, com o menor desemprego da série histórica, né, 5,2%, maior número de população ocupada da série histórica, maior número de ocupados com carteira assinada da série histórica, maior número de servidores do setor público da série histórica, maior número de conta própria da série histórica, em que pese quase 38% de informalidade, em que pese ainda
mais de 13 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, mas foi um ano muito positivo, do ponto de vista do mercado de trabalho, muito resiliente. Nível de renda também recorde, crescimento real da renda de 4,5%. Entramos no ano com o salário mínimo reajustado para 1.621, com as novas medidas ali de redução na conta de luz para quem está no cadastro único, com a entrada em vigor aí da reforma do IR, que vai devolver dinheiro, né? Eliminar ou reduzir desconto de IR, eliminar para quem ganha até R$5.000, reduzir para quem ganha entre 5 e 7.350, mais renda disponível no bolso da população. Então, do ponto de vista dos fundamentos, digamos, político-econômicos, o Brasil terminou melhor do que começou, ainda que haja a conhecida disputa executivo, legislativo, judiciário, Supremo, Planalto, Câmara e Senado, ainda que haja essa atividade, né, do bolsonarismo em defesa de Jair Bolsonaro, mas a gente terminou um ano melhor do que começou. Agora, o ambiente externo, ele é desafiador, ameaçador e tóxico. Então, é importante que a gente apertem os cintos, né? Mas eu acho que é isso que tinha para falar de Venezuela. Eu acho que está dito. E já estamos encostando em 1h30 de Angu. Gente, eu acho que tá dito. Eu acho que esse é o pop-up dos próximos meses, né? Assim, não só dessa semana, mas a gente já abre um ano aí com um grande pop-up, que é entender o que vai acontecer com a Venezuela. Eu acho que o que vai acontecer com Maduro já está entendido, né? Mas, assim, o que vai acontecer com a Venezuela nesse território, com esse petróleo, com essa exploração dos Estados Unidos, com essa vice-presidente interina, interlocutora, que transição é essa que vai acontecer e se vai acontecer? Então, acho que nessa primeira semana, nessas primeiras semanas, algumas dessas perguntas vão ser um pouco melhor compreendidas e respondidas, mas, de fato, é uma situação de muito longo prazo. Não vai ter saída rápida, nem simples, nem fácil para essa situação. Então, é uma crise que realmente está só começando e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E vamos para o nosso segundo bloco. Bom, esse segundo bloco eu acho que é um grande pop-up aí, né, do que vem aí desse ano. Eu acho que o primeiro mensagem, né, que eu queria dizer, alertar aí aos angulers, lembrar que esse ano vai ser um ano que vai ter Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo mais longa do que a gente está acostumado, serão mais seleções, né? Vai ter uma semana a mais em relação ao que a gente estava acostumado, vai ter um mês e uma semana a Copa do Mundo desse ano, e é um ano eleitoral. No segundo semestre tem eleições presidenciais, governo do Estado, tem corrida eleitoral. Então, eu estou falando isso para todo mundo aí, quem for autônomo, né, quem trabalhar por conta própria, se organizar, porque vai ser um ano atípico. Eu estou me organizando também para isso, porque vai ser um ano complicado, com muitas interrupções, né, nos fluxos de trabalho. Então, já deixo aqui o meu aviso principal desse segundo semestre, que assim, gente, façam no primeiro semestre, porque no segundo realmente vai ser difícil desempacar as coisas. Então, esse é o primeiro recado aí de previsões do ano. Quero passar para a Flávia Ol, mas antes de passar, eu quero fazer um alerta aqui também climático. Andei dando uma pesquisada no IMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, né, e na Metsul, que é uma empresa de meteorologia focada no sul do Brasil, mas que também faz previsões e alertas para o Brasil inteiro. Quem é anguler já conhece a Metsul, a gente sempre referencia aqui. E acho que é importante dizer que NOAA, que é a Agência Climática dos Estados Unidos, está projetando um possível El Niño no segundo semestre, tá? Por que isso nos interessa? A gente está numa
confluência aqui nesse momento de neutralidade, né? O que estão chamando essa virada do ano e tal, de uma neutralidade em relação às temperaturas do Pacífico. Vou falar aqui. Atualmente, o Pacífico está com influência do Laninha, então são as variações que esfriam a água do Pacífico, mas que a gente está fazendo essa transição de 2025 para 2026 em condições neutras. Mas a chance é que no segundo semestre o El Niño volte. E o El Niño é o que esquenta as temperaturas do Pacífico, que é o que piora muito o calor. Então, o Sudeste e o Centro-Oeste com o inverno mais quente e mais seco e uma chuva maior no segundo semestre, mais intensa na região sul. Então, frentes frias chuvosas sobre o sul por mais tempo do que o normal, na primavera, já aí pensando no final, tá, do ano, e um segundo semestre com mais calor extremo e com calor mais persistente. O ano de 2025 foi um ano que fez bastante frio, né, durante muito tempo em algumas regiões do Brasil. Então teve muita frente fria, teve um inverno que não acabava nunca, né, uma frente fria depois da outra, mas as previsões até o momento é que em 26, a partir do inverno, né, do meio do ano, tem essa virada para o El Niño com temperaturas mais elevadas e com menor rigor climático. Então, uma seca maior do Sudeste para cima do Brasil e uma temporada de chuvas mais intensas na região Sul, com ondas e extremos de calor. E aí eu acho que se assemelha bastante com o que a gente viveu em 2024. 2024 não, o que eu queria lembrar foi 2023, que a gente teve ondas de calor seríssimas, até aquela história do cancelamento de vários shows, eventos abertos, show da Taylor Swift, né, aquela jovem que acabou morrendo por conta da exaustão térmica num dos shows da Taylor Swift, aqui no Rio de Janeiro. Aquele 2023, né, que teve aquela sucessão de ondas de calor em setembro, outubro, novembro, tem uma chance que era El Niño, e a gente falou disso aqui na época no Ângulo de Grilo, tem uma chance desse fenômeno voltar com força nesse ano. Então, essa é uma previsão, né, que a gente sempre faz aqui, a gente gosta de reforçar no início do ano, entendendo quais são as previsões de fenômenos climáticos. É isso que está posto, na verdade, continuar meio do jeito que está, nessa neutralidade aí climática desse Laninha, mas eu não vou dizer brando, mas dentro do esperado para a época do ano, mais uma virada grande a partir do segundo semestre, aí nesse inverno, primavera de 2026. Então, especialmente a gente está falando de região sul, né, que sofreu muito com as chuvas, né, com a tragédia das chuvas em 2024, sofreu muito com chuva nessa virada do ano. A gente teve ciclone no final do ano de 2025. Nessa virada do ano, muita chuva em Florianópolis, enchente em vários pontos, né, do sul do Brasil. E um segundo semestre que também, a princípio, promete chuvas intensas. Então, é o momento, né, das prefeituras, dos governos do estado se prepararem o máximo possível, né, para esses alertas climáticos, para essas mudanças de realidade climática bruscas, né, de intensidade de chuva, porque a gente sempre fala aqui, o desastre natural não são agravados, né, pela inoperância, pela negligência, né, dos humanos. E não há desastre natural, ai meu Deus, ninguém imaginava e aconteceu. Muitos, para não dizer todos, né, desses grandes catástrofes climáticas, viradas climáticas, fenômenos climáticos são avisados. E alguns com muito tempo de antecedência. Então,
para a gente não viver, né, tragédias similares às que a gente já viveu no Brasil. Então, acho que esse é um ponto importante da gente citar, sempre voltar a falar das mudanças climáticas que têm castigado bastante o mundo todo, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo. E agente secreto, né, Flávia? Você quer comentar? Não, você vai comentar mais coisa também, porque vai ter que falar aí de ano eleitoral. Mas agente secreto ganhou Critics' Choice Awards esse final de semana, melhor filme estrangeiro. E no próximo domingo tem Globo de Ouro, né? Que foi o que Fernanda Torres ganhou. Exato. Então, expectativas altas. Eu já até falei, né, um tanto da expectativa para 2026 aí no primeiro bloco, trazendo essa questão das eleições, da mobilização da extrema-direita, provável, né, praticamente certa candidatura de Lula para o 4º mandato, e de que forma que essa postura, né, do governo americano em relação à América Latina pode representar algum tipo de ameaça, tentativa de intervenção, interferência no nosso processo eleitoral. Esse é um ponto óbvio de observação. Outro são as relações sempre difíceis, né, e tensionadas entre Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado e o próprio Palácio do Planalto. Há algumas demandas aí pendentes, né, de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, até, enfim, a questão da dosimetria, né, do projeto de dosimetria e a inconstitucionalidade que pode ser questionada, de que maneira Hugo Mota volta, né, do recesso, ele que terminou o ano muito enfraquecido como presidente da Câmara dos Deputados, o próprio cenário eleitoral parlamentar, né, serão eleições gerais, então não é só, a gente está falando muito da eleição presidencial, mas 2/3 do Senado serão renovados ou ratificados, toda a Câmara dos Deputados, eleição para deputados, assembleias legislativas e governos estaduais e governo distrital lá no Distrito Federal. Então, um ano que começa aí sob essa tensão pré-eleitoral. Já em fevereiro, né, o julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Finalmente, praticamente 8 anos depois do crime, temos a perspectiva de encerrar, né, esse livro, esse capítulo, essa página nefasta da nossa história e da violência política. Tem enfrentamentos importantes a serem feitos, e eu quero e vou citar sempre aqui a questão do feminicídio, né, da violência contra a mulher. Eu acho que a cobrança em relação à atuação, à atitude dos homens, ela nunca foi tão intensa, e acho que foi um debate que se intensificou no fim do ano e que eu espero que cresça, né? Também a atuação de governos em políticas públicas de defesa da vida, sobretudo, mas da existência, da saúde, da segurança das mulheres, e eu espero que isso também alcance o debate político-eleitoral do Brasil em 2025, em 2026. O mesmo em relação à segurança pública, né? A gente tem a pendência sobre o projeto antifacção, a PEC da segurança, que também ficou para o ano novo. Então, esse debate de enfrentamento aos grupos armados em atuação em todo o território nacional, essa capilarização, né, do crime organizado e a forma como se dará esse enfrentamento, eu acho que é um debate que vai ser importante no Brasil neste ano que se inicia e que também pode pautar eleição. A questão ambiental, sem dúvida alguma, né? A gente teve COP30, ela não foi conclusiva, mas a promessa da presidência brasileira, de autoridades brasileiras, é de levar adiante, né, os esforços pelo chamado mapa do caminho, então de redução gradual, né, da dependência e da hegemonia dos combustíveis fósseis. Eu acho que é um tema super importante e à luz aí do que a Isabela já trouxe em relação
as previsões, né, para o clima, o verão já começou, né, preocupante. Nós tivemos aí nas semanas entre Natal e Ano Novo ondas de calor fortíssimas, um aumento, no caso do Rio de Janeiro, muito expressivo dos atendimentos médicos, seja por questões de saúde, hipertensão, mal-estar, tudo que a gente já sabe, mas também por queimaduras pelo sol, 2º e 3º grau. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, aqui do Rio, chamava atenção para isso, a quantidade de gente que chega com a pele queimada do sol. Então, essas proteções, os mecanismos, obviamente, de prevenção e de proteção contra as chuvas, as inundações, as ressacas, né? Também com avisos. Eu acho que a Marinha agora também entra nesse cardápio de órgãos, né, que tem divulgado alertas em relação às condições, sobretudo do mar. Nos dias ali de Réveillon, primeiro dia do ano, no Rio de Janeiro, foram mais de 1.000 resgates, salvamentos de pessoas que ousaram se aproximar do mar quando as condições eram adversas. Inclusive, o desaparecimento de um menino de 14 anos no dia 31, arrastado pelo mar em Copacabana. Eu acho que são todas questões que a gente também tem que cobrar das autoridades. A gente viu no fim do ano, né, dias de falta de luz em São Paulo, em razão de uma ventania, de um ciclone que derrubou muitas árvores e que afetou profundamente a rede elétrica. Isso pode acontecer em outros lugares do Brasil. O ano começa com o terreiro do Gantuá, né, enlutado pela morte de Mãe Carmen de Oxaguian, filha mais nova de Mãe Menininha, herdeira daquele terreiro cuja sucessão é por genética, não, como é que chama? É familiar, né, matriarcal familiar, hereditária. Mas é uma casa de candomblé das mais respeitadas e antigas do Brasil, que entra o ano sem a mulher que foi líder, né, religiosa nos últimos 23 anos. Então fica também aqui o pesar por essa partida, mas uma partida ancorada numa existência completa, né? A Mãe Carmen morreu na última sexta-feira de 2025, sexta-feira de Oxalá, né, consagrada ao orixá dela, como tantas outras mães. Mãe Beata morreu num sábado, de Iemanjá. Mãe Estela de Oxóssi morreu numa quinta-feira de Oxóssi. E Mãe Carmen morreu poucos dias antes. Ela morreu no dia 26 de dezembro e ela completaria 99 anos no dia 29 de dezembro. Poucos dias antes de completar 99 anos. Teve todas as honras, foi uma partida muito sentida e uma despedida muito bonita, né, que o povo da Bahia promoveu. E fica meu carinho aí aos filhos do Gantuá, filhos e filhas do Gantuá, em particular a Mãe Ângela, que deve ser a herdeira, né, a nova Yalorixá do terreiro, quando chegar a hora. O Agente Secreto ganhou, primeira vez que um filme brasileiro ganha o primeiro prêmio de melhor filme internacional no Critics' Choice, mas eu quero chamar a atenção também para o inusitado da cerimônia, porque, e segundo apurei, não é incomum, o troféu foi entregue ao Kleber Mendonça no tapete vermelho, enquanto ele era entrevistado. Não teve um anúncio formal. Pois é. Só que aí, os brasileiros, o nosso soft power já conhecido, quem é Anguler sabe que eu falo muito sobre isso, sobre esse papel da diplomacia extraoficial brasileira, que são os brasileiros e as brasileiras nas redes sociais, comentando, se mobilizando contra tudo e contra todos que, em alguma medida, ofendam minimamente o Brasil, seus artistas, suas autoridades. E, de novo, aconteceu. Foram para o
para a rede social, para o Instagram, criticar essa forma considerada grosseira, sem dar direito ao Kleber Mendonça Filho de fazer um discurso de agradecimento, e aparentemente não estava previsto, e de última hora eles escalaram Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura para apresentar o prêmio de melhor filme, com direito a Kleber Mendonça fazer um agradecimento pelo prêmio que recebeu e, portanto, fez ali o seu breve discurso, e o Wagner Moura ainda fez uma piada dizendo que o Kleber Mendonça... A imagem é muito engraçada. Maravilhoso, meu Deus! Ele Kleber Mendonça fala, agora vamos ao prêmio de melhor filme internacional, né? Estrangeiro, acho que é foreign, né? Ainda é estrangeiro. Não, melhor filme. E aí ele fala, não, melhor filme. E aí o Wagner Moura, ou como dizemos no Brasil, melhor filme estrangeiro. Muito bonitinho, ele fala um inglês lindo, né? Tanto quanto a Nanda, eu acho, pelo menos. Não, gente, lindo demais, todo lindo. E o Brasil, o Agente Secreto está indicado no Globo de Ouro em melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, Wagner Moura, em melhor ator de filme de drama. E vai ser transmitido, né? O Globo de Ouro, a Globo vai transmitir o Globo de Ouro ao vivo pela primeira vez, porque no ano passado não foi transmitido na Globo. A gente viu Fernanda ganhando em outras emissoras, sei lá, TNT, na TV não lembro cabo, mais. Mas vai ser transmitido, dia 11 de janeiro. Na Globo vai passar logo depois do Fantástico, mas, claro, a premiação começa mais cedo que isso, né? Tem outros sites ao vivo e canais que transmitem Tapete Vermelho, entrevistas de Tapete Vermelho, as primeiras categorias. A Globo entra ali depois do Fantástico. Então... É isso. Vem aí, gente. Prepara. E eu não assisti até hoje. Eu tenho que assistir essa semana. De... Alguém, por favor, fique Oscar, com meu filho, né? de férias para eu assistir o Agente Secreto. Você aí, meu amigo, que está ouvindo esse episódio. Socorro, eu não consigo assistir o filme. Mas tem que assistir. E ainda esse mês de janeiro saem os indicados, né? Os finalistas pro Oscar. E a grande expectativa em relação a melhor filme, melhor filme internacional, melhor filme, melhor diretor, melhor ator pro Wagner Moura. Ele tá espetacular mesmo. O filme é muito interessante. Eu gosto muito do filme. Eu quero ver de novo, inclusive. Porque todo mundo diz, inclusive Walter Salles me disse isso, a segunda vez ele fica melhor. Você vai percebendo novas nuances, novas camadas. Então, ainda tenho tentando esse compromisso. Mas agora a temporada carnavalesca está definitivamente aberta e vamos ver se eu consigo uma brecha para um cinema. Os ensaios já estão aí comendo solto, o carnaval é mais cedo, então a gente tem... Pois é. A gente tem que correr. Já rolou a abertura não oficial, né, dos blocos nesse último... Aliás, ontem eu fui atravessada por essa abertura não oficial. Ontem não, né? Domingo, dia 4. Anteontem, para os angulhas que estão ouvindo hoje. Nova York tomou posse, né? O Mandani, o novo prefeito. Também é uma administração que vai ser muito observada ao longo desse ano. Seja por conta das promessas que ele fez, né? Muito ousadas, transporte gratuito, congelamento de aluguéis, seja pelo protagonismo ou pela renovação que ele pode representar em relação ao Partido Democrata, que está muito acuado, né, com a vitória acachapante, né, ou a derrota, né, acachapante de Kamala Harris, portanto, dos democratas por Donald Trump, uma expectativa de virada, de recolocação dos democratas pode vir a partir dessa nova gestão de Nova York. Então, é com atenção que observaremos. Esse ano tem Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, já no fim de janeiro, os estaduais já acho que na próxima semana ou na outra. Então é um ano, como a Isabela falou, cheio de agenda e cheio de feriado, né, gente? Só feriado nacional entre feriados e pontos facultativos nacionais são 10. No Rio de Janeiro chega a 15, porque tem os estaduais e os municipais. Muito feriadão prolongado. Então dá para tentar se planejar
para descansar, para escrever, para, enfim, visitar, enfim, conhecer lugares, visitar amigos, ver exposições, pensar um pouco, né, como é que vai ser o uso desse tempo para a gente não ser surpreendido. Eu recomendo aí um planejamento, fazer um encaixezinho de férias nesse feriado prolongado para gastar um pouquinho mais de já vou avisando que março vai ter uma semana aí sem ângulo de grilo, que a gente vai tirar uma semana de férias em março, tá? Tô avisando com antecedência, desde já. Preparem-se. E em breve teremos novidades sobre ângulo de grilo ao vivo. Aguardem, vai ter ângulo de grilo ao vivo, tá? Já tem provavelmente até data acertada, mas estamos amarrando os últimos detalhes para divulgar muito em breve. Ui, vem aí, gente. 2026 já vai começar, ó, bombando. Então, acho que é isso, né? É isso, Angulers. Bom começo de ano para vocês. Quem ainda não fez suas reflexões de ano novo, balanço de 2025, reflexões de ano novo, metas, palavra do ano, aproveita esse começo de ano, sempre dá tempo, tem janeiro inteiro pela frente. Eu também não fiz nada disso ainda, vocês sabem que eu adoro fazer. Então essa semana que vem vai acontecer aí em algum momento, mas não se sinta atrasada, porque você não conseguiu fazer isso ainda. Vamos começar nossos projetos de atividade física, de cuidado com a saúde mental, de melhorar a alimentação, de cuidar, né, do nosso corpo, da nossa casa. Você que está aí para cuidar da sua casa, para pintar uma parede, para mudar alguma coisa aí no seu cantinho. Vamos começar o ano, essa energia de começo de ano é muito boa para isso. Então, recomendo muito que faça, porque eu acho que a casa e o nosso corpo são os lugares mais importantes da gente cuidar, onde a gente mais se encontra. Então, acho extremamente importante a gente ter um olhar atencioso ao nosso corpo e à nossa casa, colocando minhas melhores energias para esse ano ser muito bom para todo mundo, de muita prosperidade, de muita saúde, para atravessar os desafios e as alegrias. Estaremos juntos e juntas em 2026. Mais um ano, gente, de ângulo de grilo no ar. A caminho do nosso aniversário de 7 anos. Então é isso. Um beijo. É isso. Feliz ano novo. Um beijo, boa semana. Hoje, 6 de janeiro, dia de Reis. Quem for adepto aí da simpatia da Romã. Menina! É uma tradição que aqui em casa, pelo menos, a gente segue desde, sei lá, eu era menina com a minha mãe e sou grata. Nunca me faltou sustento. E dia de desmontar a árvore, aí hein? já fica mais difícil. A quem seguir a tradição. Alô, Jéssica, tá ouvindo? Jéssica a quem Batan, seguir a tradição. Ouvindo? Dia de desmontar a árvore. Já tem. Pois é, convocada. Já tem romã aí, Flavel? Então, eu pedi hoje no mercado, na Cobal. Já deve ter chegado. Então, vai rolar. Vou passar aí para pegar minhas travessas do Natal e minha romã amanhã para o Ano Novo. Para o Ano Novo, pro Dia de Reis. Mas que é tipo um Ano Novo também. Gente, tá chegando meus 30 anos, mas me dou parabéns na semana que vem, que é dia 16, meu aniversário. Beijo, Angulers. Beijo, Angulers. Bom final de semana.